Deixa eu te fazer uma pergunta que vai ser desconfortável. Se você descobrisse hoje, com certeza absoluta, que Deus não existe, que não tem inferno, que não tem karma, que não tem consequência nenhuma para suas escolhas depois que você morrer, que ninguém vai saber o que você fez, que você não vai ser julgado por absolutamente nada, o que você faria diferente? Se a resposta demorou mais de 2 segundos para vir, você já tem a sua resposta. Não sobre Deus, sobre você. Porque a questão não é se você acredita em inferno ou não. A questão é o que te impede de agir mal quando ninguém está olhando. E se a resposta for medo de punição, seja ela divina, social, legal ou qualquer outra, então você não é uma pessoa ética. Você é uma pessoa bem controlada. E tem uma diferença enorme entre as duas coisas. O que você chama de ética? A gente cresceu aprendendo que ser bom significa não fazer coisas ruins. Não mentir, não roubar, não machucar, não trair. A lista do que não fazer. E a gente obedece essa lista. A maior parte do tempo. Porque tem consequências. Porque as pessoas vão descobrir. Porque Deus está vendo. Porque a sociedade vai julgar. Porque a sua imagem vai pro chão. E aí a gente chama isso de caráter. Não é caráter. É cálculo. Caráter é o que você faz quando não tem nenhuma dessas consequências na mesa. Quando ninguém vai saber. Quando você pode mentir e sair impune. Quando trair não vai custar nada. Quando o prejuízo vai ser do outro e nunca seu. O filósofo Immanuel Kant tinha uma ideia que incomodava muita gente. Ele dizia que uma ação só tem valor moral quando é feita pelo dever, não pelo medo ou pela recompensa. Se você ajuda alguém porque vai se sentir bem, ou porque vai parecer bonito, ou porque Deus está de olho, isso não é virtude, é transação. Virtude de verdade é fazer o certo quando fazer o errado seria mais fácil, mais lucrativo e completamente impune. E agora me diz, quantas vezes na sua vida você fez isso? A religião que criou obedientes, não éticos. Vamos falar de religião. Não para atacar, para ser honesto. A maioria das religiões funciona com um sistema muito simples. Você faz o bem, vai para o céu. Você faz o mal, vai para o inferno. Há recompensa e há punição. E esse sistema é eficiente. Ele funciona. Ele mantém as pessoas dentro de um comportamento socialmente aceitável. Mas ele não cria pessoas éticas. Ele cria pessoas obedientes. Tem uma diferença brutal entre obedecer uma regra porque você entende por que ela existe e porque você se importa com o efeito que suas ações têm no outro e obedecer porque você tem medo do que acontece se não obedecer. Uma criança que não bate no irmão porque apanhou da mãe da última vez que bateu não aprendeu que machucar o outro é errado. Aprendeu que machucar o outro tem consequências ruins para ela. É a mesma lógica. E aí essa criança cresce. E quando a mãe não tá mais por perto? Quando a punição não é mais certa? Quando ela pode bater e ninguém vai saber? O que acontece? Você já sabe a resposta. Você já viu acontecer. Talvez você já tenha sido essa criança. A performance do bem. Mas tem uma camada ainda mais complicada nisso tudo. Porque além do medo de punição, tem o outro motivador que a gente chama de ética, mas que não é. A performance. Você já fez algo bom porque queria que vissem você fazendo? Doou algo e mencionou que doou? Ajudou alguém e contou para pelo menos uma pessoa? Fez uma escolha ética no momento em que outras pessoas estavam de olho, mas que talvez não faria se estivesse sozinho? Seja honesto. Seja muito honesto. Porque isso não é raro. Isso é a norma. A gente faz o bem para ser visto fazendo bem. Para construir uma imagem. Para se sentir superior. Para ter a identidade de pessoa boa sem necessariamente ter o caráter de pessoa boa. E a era das redes sociais tornou isso em escala industrial. Nunca foi tão fácil performar virtude. Nunca foi tão lucrativo. Curtidas, seguidores, reputação, influência. O bem virou conteúdo. A ética virou estética. E a pergunta que ninguém faz é essa. Se ninguém fosse ver, se não houvesse nenhum registro, se você não pudesse contar pra ninguém depois, você ainda faria? Se a resposta for não, então o bem que você faz não é sobre o outro. É sobre você. O teste que você não quer fazer. Tem um experimento mental que o filósofo Platão colocou há mais de 2000 anos. O anel de Giges. Um pastor encontra um anel mágico que te torna invisível. E a pergunta de Platão era essa. Se você fosse invisível, se suas ações não tivessem consequências visíveis, você ainda se comportaria da mesma forma? A resposta que a maioria das pessoas dá é sim. Claro que sim. Eu sou uma boa pessoa. Mas Platão não acreditava nisso. E eu também não acredito. Porque se você olhar para o que as pessoas fazem quando acham que não estão sendo observadas, a história é diferente. Quem fura a fila quando não tem câmera? Quem não devolve o troco a mais que recebeu?
Quem passa no sinal vermelho de madrugada numa rua vazia. Quem joga lixo na rua quando tá sozinho. Quem trata mal o garçom quando tá com pessoas que não ligam pra isso. São coisas pequenas. Mas é exatamente nas coisas pequenas que o caráter aparece. Porque nas grandes, quando tem muito em jogo, quando a punição é óbvia, quase todo mundo se comporta bem. A ética de verdade tá nas pequenas coisas. Quando ninguém está olhando. Quando não custa nada pra ninguém saber. Quando a consequência do comportamento ruim seria só sua mesmo. Só um pequeno ganho. Só uma pequena conveniência. É nessas horas que você descobre quem você é de verdade. A diferença que importa. Então qual é a diferença entre uma pessoa ética e uma pessoa que só tem medo de punição? É simples. E é devastadora. A pessoa que só tem medo de punição precisa de vigilância externa para se comportar bem. Ela precisa de câmera, de Deus, de lei, de reputação, de alguém de olho. Retire a vigilância e o comportamento muda. Porque o comportamento nunca foi dela. Era da punição. A pessoa ética carrega a vigilância dentro. Não porque tem medo de si mesma, mas porque se importa. Porque entende que as suas ações têm peso no mundo, no outro, no tecido invisível que conecta as pessoas. E porque não consegue viver em contradição com o que acredita, mesmo quando ninguém está olhando. Isso se chama integridade. E integridade não é sobre imagem. É sobre o que você é quando a imagem não importa. E aqui está a parte mais difícil de ouvir. Integridade não é um estado. É uma prática. Todo dia. Em cada escolha pequena. Na mentira que você poderia contar e ninguém ia descobrir. No crédito que você poderia tomar pelo trabalho do outro. Na informação que você poderia omitir para se beneficiar. Na pessoa que você poderia tratar mal sem consequências. Cada uma dessas escolhas está te moldando. Você não vê. Ninguém vê. Mas você está se tornando alguém. E a soma dessas escolhas, invisíveis, é quem você vai ser quando as escolhas grandes aparecerem. O desconforto final. Então volta para a pergunta do começo. Se você descobrisse que não tem inferno, que não tem karma, que não tem julgamento, que não tem reputação em jogo, o que você faria diferente? Se a lista for longa, você tem trabalho a fazer. Não para Deus, não para a sociedade, para você mesmo. Porque viver em contradição com o que você diz que acredita tem um custo. Ele não vem de fora, ele vem de dentro. É a erosão lenta de quem você é. E se a lista for curta ou vazia, então talvez você seja uma das poucas pessoas que entenderam que o ponto não é ser bom para ir para o céu. O ponto é ser bom porque o mundo é feito das suas ações e você tem que viver nele, com as pessoas que afeta e com a versão de você que está construindo escolha a escolha. Medo de punição te mantém na linha, mas caráter te mantém inteiro. E inteiro, no final das contas, é a única coisa que vale a pena ser.